Bom, pessoal, bom dia. Bom dia a vocês que já estão aí na nossa aula, né? Hoje de sexta-feira, dia 25 de junho do ano 2021. Quero agradecer vocês que já estão aí presentes, né? Mesmo virtualmente, mas estão presentes na nossa aula, né? E lembrando, pessoal, que hoje, como eu já falei aí para alguns anteriormente, que hoje é revisão, tá? Então amanhã vocês têm a segunda avaliação do mesmo modo da primeira, tá? 20 questões objetivas, e basicamente vocês vão ter aí já uma média, né? Depois da nota de amanhã, vocês já têm uma média, que é a nota 2, somando a primeira nota da primeira avaliação, mais a segunda, que vai ser amanhã. E a terceira, basicamente, será aí a última prova com 40 questões, tá? E essa semana que vem agora, eu quero ver se eu já corrijo as atividades de vocês, para vocês vendo lá a nota que vocês vão ter aí na média, tá? Da nota 1, beleza? Como a gente está em correria, né? Nessa correria danada, e a gente sabe que se tem aí pouco tempo, então a gente vai planejando aula, vai fazendo a aula de vocês, e basicamente nós temos outros compromissos, tá? Então, eu acredito que em breve a gente volta presencial ou de forma híbrida, tá? Como você já sabe, no último sábado nós já tomamos a vacina, a primeira dose, e tem tudo para que as aulas voltem em agosto, mas ainda não tem uma definição já final, tá? Mas para vocês aí que estão distante, né, em outros estados, municípios, né, se preparem, tá, pessoal? Já vão planejando aí a volta das aulas, que eu acredito que pode ser que ainda em agosto não volte totalmente, tá? Mas a previsão, como vocês já viram na cidade de Sinop, na rede municipal já voltou aí as aulas de forma híbrida, né? E no estado, pessoal aí do ensino médio, né? Da rede estadual, volta em agosto também a presencial, né? Provavelmente de forma híbrida, gradualmente, tá? Então se planejem, pessoal. Sei que vocês estão trabalhando, vocês estão fora, mas basicamente as aulas aí posteriormente voltam aí no decorrer dos próximos meses, tá? Eu, como sempre eu falo, né? Eu não troco minha aula presencial pela online, mas é uma alternativa que a gente tem, tá? Então, basicamente, nós temos aí a aula remota, né, já há algum tempo aí, e basicamente isso, tem alunos que às vezes cobra, né, a volta do presencial, que isso é bom também, tá? Nada mais do que a gente ter aí, conversar, né, pessoalmente com o aluno, tirar dúvida, mas é uma ferramenta que a gente tem aí, basicamente, essa online para a gente trabalhar, tá? Eu também, como eu estou fazendo mestrado, então as nossas aulas estão sendo online também, da mesma forma que a gente está tendo agora. Então os professores, nossos professores, né, que são os professores da UFMT, acaba preferindo presencial, tá? E a gente também prefere, né, pessoal? Voltar àquela rotina que a gente tinha antigamente, mas é o novo momento, né, que a gente vai ter aí futuramente com essa passagem, né, ou amenizar, quando amenizar essa questão da pandemia, mas brevemente a gente vai estar junto aí presencialmente, tá? Por um lado é ruim para alguns, porque estão trabalhando, alguns estão fora aí do estado de Mato Grosso ou município, mas é uma forma, né, pessoal? A gente tem que voltar ao novo normal, vamos dizer assim, tá? Então, por isso que eu falo para vocês. Eu também queria estar presencial nas nossas aulas de mestrado, mas infelizmente tem essa questão aí que ainda dá essa restrição, tá? Mas como a gente tomou essa vacina, a primeira dose, logo vem a segunda dose, e aí a gente já ameniza essa situação aí de ter um agravamento posteriormente. E eu acredito que vocês também futuramente vão ter aí à disposição a vacina também, tá? Então, pessoal, cuidado por enquanto, né? Enquanto vocês não tomarem a vacina, continue aí se prevenir nessa questão aí, né? Nada de aglomeração, usar álcool em gel, aquelas questões que vocês já sabem, tá bom? Isso é importante, vocês se cuidar, porque a doença tá aí, infelizmente, tá matando ainda, né? Então a gente tem que se cuidar, tá ok? E a gente sabe, né, das reações da vacina também, tá, pessoal? Então, eu e meus colegas aí, os professores, tomaram a vacina no sábado de manhã, que foi aí já o calendário, mas aí teve as reações, né? Sábado à noite começou aí a febre, dores no corpo, dores de cabeça, em alguns deu enjoo, então, para quem vai tomar a vacina futuramente, se cuide que ela tem uma reação. Não é em todos, tá? Depende do organismo, mas
de preferência aí, já se organizar essa questão aí, porque sempre, domingo mesmo, a gente ficou de molho, né, deitado por causa dessas reações aí, tá ok? Sirlene, quer falar algo? Sirlene, levantou a mão. Oi, professor, bom dia. Bom dia, Sirlene. Tá bem baixinho o seu áudio. Eu não sei o que acontece no meu computador, é problemático. Professor, sobre avaliação, o senhor falou que é 20 questões, né? Sim. Vai ser para deixar só uma hora mesmo? Vai ser 2 tentativas e 1 hora. Ô, professor, não dá para pensar com carinho aumentar esse tempo, não? Porque pra gente que tem criança pequena, tipo, olha, foi bem. Eu acho que eu realmente não consegui fazer, porque às vezes o menino chora na perna da gente, é nenê ainda. Foi complicado, não tem como o senhor pensar com carinho e aumentar esse tempo, não? Então, essa questão, Sirlene, da prova, ela é para ser feita em 20 minutos, essa prova que eu faço, tá? Por quê? Porque são textos curtos e são alternativas curtas, então não se gasta muito tempo. Tem uma alternativa também para vocês, né? Vocês terem uma tentativa, apenas uma, tá, pessoal? E a gente aumentar um pouco do tempo, tá? Mas assim, você só vai ter uma tentativa. Então eu acredito que muitos não vão querer uma tentativa, Sirlene. Então para mim, eu como aluno, eu preferia 2 tentativas e a redução da questão do tempo, tá? Não, então Porque deixa as 2 tentativas mesmo. por que eu falo, Sirlene? E isso, basicamente, a gente sabe que não é o caso de vocês, mas existem turmas que os alunos, eles não participam, não fazem nada, e isso é um meio de, vamos frear essa questão do aluno passar sem saber nada, sem participar de nada. Então, eu sempre falo para os alunos, vocês que participam das nossas aulas, não se preocupe com a questão de notas. Eu estou vendo vocês sabem, eu mostrei para vocês, se eu não mostrei, eu mostrei, falei, na verdade, sobre essa questão de vocês estarem sendo acompanhados também, tá? Pelo que vocês entram, o que vocês baixam. Como eu já falei, tem aluno que 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tá entrando no portal Cigar. Então, a gente vê o acompanhamento de vocês. Não deixe de entregar a questão das atividades, de participar, tá? Fazer as provas. Se concentre nessa questão. Não é o intuito da gente reprovar, tá? Raramente eu reprovo o aluno que está ali participando. A gente ajuda, tem o exame final também, não se preocupe nessa questão, tá? Mas assim, é um método que eu utilizei. Então, todos os PLSEs que eu fiz e também as aulas, né, dos períodos aí letivo normal, eu utilizei esse sistema, Sirlene, porque não é uma pergunta muito grande, são perguntas pequenas. E por quê? Porque esse tempo dá para você fazer. Então, essa prova, 25 minutos você faz. Tem aluno que em 20 minutos faz minha prova, tá, pessoal? Então, assim, e tira uma nota boa. Então, não é um intuito de prejudicar vocês, não se preocupe com essa questão. A gente só coloca esse tempo aí justamente por causa do aluno que não se interessa. Então, ele vai ainda pesquisar os slides, eu sei que eles vão pesquisar, então, para reduzir o tempo dele. E a gente sabe que quando vocês saem lá do cigarro e fica um tempo, ele expira, né? Ele expira muito mais rápido. Então, tome cuidado com essa questão também. E aí você tem chance de tirar uma nota melhor. Não é que a gente vai impedir o aluno de fazer essa questão, o aluno que não participa, tirar uma nota boa. Vai, vamos dizer assim, dificultar um pouco mais, tá? Porque ele tem que ter o interesse de estar em aula, participando, tá? E a gente não vai reprovar o aluno. Tem aluno que entrega as atividades, ou às vezes entra aqui na questão do Meet, fica lá e no final, quando a gente termina a aula, ele fica lá meia hora, tá? Porque quando termina, às vezes eu fico para postar a aula, tá? O aluno fica lá, eu sei que ele não está assistindo a aula, tá? Ah, eu vou prejudicar o aluno? Não, ele vai ganhar presença normal, tá, pessoal? Não é o mérito da gente prejudicar o aluno. Vai de cada um. Os conceitos tá aí, o conhecimento tá aí. Eu sei que às vezes sistema de informação contábil é um pouco mais teórico, tá? A gente não tem muita prática essa questão, mas é um meio que a gente faz, tá? Mas não se preocupe com nota, a gente está vendo vocês, façam bem as atividades que eu passo, que isso basicamente é igual eu falo. Na última prova, se você for bem nas primeiras notas, a atividade fizer bem feita, você vai tirar a nota máxima, fizer a avaliação aí 1 e 2, vai tirar bem, e na última prova você vai precisar aí no máximo 2, 3 pontos, tá, Sirlene? Então você consegue tirar, 2, 3 pontos você consegue, você já está aprovada. Então, tirem nota nessas provas que a gente passa primeiras, né? Vamos dizer, a primeira, segunda aí, tirem nota. Por quê? Porque você não tem um tempo maior e tal.
Na última, é claro, o tempo é um pouco mais corrido, mas basicamente vocês têm essa questão aí de controlar, tá? Então são perguntas curtas, não é muito longa, mas basicamente é um método que a gente aí utiliza, beleza? Alguma pergunta? A gente vai falar no final, tá, pessoal? Hoje é revisão de prova, mas a gente vai, no final, falar um pouquinho mais antes de acabar a aula sobre isso, beleza? Alguém queira falar alguma coisa? Professor, vai ser só uma alternativa? Só uma alternativa. Vai ser 4, na verdade, assim, né? Uma alternativa correta, mas tem 4 alternativas, 3 é errada e uma é a correta. Tá ok? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos fazer uma revisão. Hoje é uma revisão mais sintética, né? Não é demorada em si, mas no finalzinho da aula a gente volta a falar um pouquinho a questão da avaliação. Pessoal, então a gente falou nessa aula aqui, do dia 11, a gente falou um pouquinho dos SPTs, né? Basicamente, a gente falou um pouquinho dos ciclos transacionais dentro do sistema de informação contábil, tá? Então, a gente falou um pouquinho dos SPTs, que são sistemas de suporte, né? Principalmente ao nível operacional, e as atividades do dia a dia da organização, tá? Isso aqui é um processo que todas as empresas têm, tá? São utilizados na automação de tarefas repetitivas e transacionais, tá? Como o caso de controle de estoque, contabilidade, cobrança, entre outros. Então, SPTs nada mais é do que um sistema de suporte ao nível operacional, tá? A gente passou aqui a questão, que é o mais antigo de sistema, né, de informação, então geralmente são padronizados, vêm de padrões, e existe aí a questão dos processamentos de transações online, que hoje é o mais comum, tá? Eles vão suportar as operações da empresa, ou seja, as respostas dos sistemas devem ser rápidas, né? A gente precisa de uma informação mais rápida e também deve ser, acima de tudo, confiável, tá? É o chamado métodos tradicionais de SPTs, tá? Processamento de transações. A gente quer uma informação muito mais rápida. Temos as características de um sistema de processamento. Então, nós temos a entrada, o processamento e a geração, né, que seria a saída de documentos e relatórios. Isso é muito importante, tá? Então, cada transação do SPT vai, né, necessitar do quê? De uma entrada, uma alimentação de dados. A gente já falou essa questão dos dados, né? O que são dados, né? O que gera depois quando você coloca os dados dentro de um sistema? Informações. Tem aí o processamento primeiro e armazenamento, e por final tem a geração dos relatórios, tá? Objetivos de um sistema SPT, pessoal. Então, desde a década de 50, os SPTs eles evoluíram bastante, como a gente já viu aí, não só dentro do sistema, né? Lentos, né? Antigamente eram lentos e manuais e passaram a ser mais avançados hoje no cotidiano, tá? Então, a gente pode dizer que os SPTs estavam onde vivem as organizações. Então, se vem aí um sistema bem antigo, bem arcaico, que a gente pode dizer, e ele continua sempre em atualização, tá? O mesmo, ele continua sendo verdade atualmente, como a gente já falou para vocês. Muito poucas organizações podem sobreviver sem um meio aí de processar essa questão, tanto dos pedidos de venda, faturas, transações, como vocês já falaram. Hoje é raro uma empresa que não tem um sistema confiável, né, ou um sistema de agilidade dentro de uma empresa, tá? Dentro dos objetivos, pessoal, nós temos aí a questão fundamental dos SPTs, que é o quê? Assegurar o movimento normal ali da questão das operações, tá? Então, como qualquer outra estrutura, sistema de informação de uma organização são apenas bom quanto os fundamentos os quais estão construídos. Então, de que forma é executado, tá? Por isso que eu falo, pessoal, quando vocês, repito, né? Quando vocês estiverem em uma empresa, procure ter um sistema eficiente, que isso vai ajudar muito vocês, tanto aí nas transações, processamentos, né? Com segurança e qualidade. Então, não é apenas, né? Hoje a gente sabe que existe software gratuitos na internet, mas não são de confiabilidade extrema, tá? Então, tudo que é de graça é igual a gente fala, né? Tudo que é de graça, às vezes, não, vamos dizer assim, se dá ou se tem valor. Vamos dizer, nem tudo, tá, pessoal? Então, por isso que a gente fala, é importante ter um sistema adequado para cada tipo de empresa, tá? Então, devido à importância do processamento das transações, que a gente sabe, as organizações, elas esperam o quê? Que os SPTs atinjam um número de objetivos mais específicos, né? Incluindo aí processar dados gerados por e sobre transações, tá? Então, o principal objetivo de qualquer SPT é capturar, processar e armazenar essas transações, tá? Produzindo uma variedade de documentos relacionados às atividades da empresa. Então, é importante isso, processar os dados de forma correta, tá? Não é interessante se ter um sistema, é claro que quando você tem um sistema, né, dentro da empresa,
Você não vai ter só por ter um sistema para dizer que está ali lançando as informações. Você quer o quê? Um resultado final através dos relatórios, tá? Então, dentro dessa questão do objetivo específico, nós temos o mantimento de um alto grau de precisão, tá? Então, o objetivo de qualquer SPT é a entrada e o processamento de dados sem erros. Como a gente até falou, existem escritórios, né, que dá muito problema nessa questão aí, né, principalmente da parte de lançamentos, tá? Então, pessoal, é importante que a gente tenha aí essa análise final dentro de um sistema global, tá? Mesmo que você tenha aí um sistema, basicamente você tem que ter o lançamento correto, tá? Não importa que você tenha aí um sistema com menos ferramentas, mas que seja eficiente, com precisão, tá? Lembre-se, quando você está no escritório e você está na parte contábil, conferindo os lançamentos, se errou lá no lançamento fiscal, não se traz aí um resultado definido, né? Qual o resultado? Total do ativo igual ao total do passivo. Então, existem lançamentos com erros. Então, aí tem que analisar toda a parte fiscal. Também dos objetivos, assegurar a integridade dos dados e da informação. É um objetivo aí para assegurar essa questão dos bancos de dados, né? Que estejam tantos exatos, atuais e apropriados, e produzir documentos e relatórios em tempo, tá? Então, a gente sabe que os SPTs manuais, antigamente, eles levavam dias para te fornecer um relatório. E, felizmente, os SPTs computadorizados que a gente tem hoje, pessoal, têm sido capazes de reduzir esse tempo, né, de resposta, porque hoje todo mundo quer um sistema eficiente, com rapidez e qualidade, não é? Eu acredito que a maioria de vocês aí existe em software, né, aplicativo, principalmente de celular, que quer uma resposta rápida, tá? E numa empresa, basicamente, não é diferente, tá? Então, a capacidade de conduzir transações de negócio, ele pode ser muito importante para uma operação, tanto no lucro, tanto questão de assegurar a parte de clientes, tá? Temos a questão do aumento da eficiência do trabalho, é um dos objetivos aí do sistema de processamento de transações, tá, pessoal? Então, isso é muito importante, ele pode reduzir, né, substancialmente aquela questão das exigências de trabalho, tá, tanto dos funcionários. Então, para muitas empresas, um sofisticado aí SPT, né, computadorizado, pode ter o seu custo justificado apenas pela economia do trabalho. É aquilo que eu falei, né, às vezes, aquilo que é de graça nem será tanto útil para você, de uma forma que você precisa. Então, às vezes, é necessário a gente desembolsar um valor, tá? Então, é importante a gente analisar essa parte também dentro do aumento da eficiência dos SPTs, tá? Temos as aplicações do processamento de transações, entra a questão dos processamentos de pedidos, da fatura, estoque, né? Tanto de controle de estoque, contas a pagar, receber, compras, recebimento, e entra aí a questão da folha de pagamentos e contabilidade em geral, tá? Só um minutinho. Bom, pessoal, então, até aqui, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mão aí ou chamar no chat, né? Escrever aí a pergunta no chat também, tá? São algumas aplicações que a gente sempre fala, né? Os dos SPTs dentro dessa questão da eficiência. Temos a tecnologia da informação, que a gente já falou anteriormente também, tá? O que é a tecnologia da informação, pessoal? Então, a tecnologia da informação, pessoal, é um tipo de tecnologia mais comum dentro das organizações hoje em dia, né, que vai incluir qualquer dispositivo que vai coletar, manipular, armazenar e vai distribuir essa questão da informação, tá? Então, tecnologia da informação é integração. Então, como usuário, né, a gente precisa ser o quê? Um profissional experiente em tecnologia, né? A gente vai utilizar uma determinada ferramenta, então a gente basicamente não vai precisar daquele profissional estar auxiliando. Hoje é muito comum, né? A gente instalar um aplicativo e a gente não precisar fazer um curso, né? Que a gente vai, através, às vezes, de uma informação, a gente consegue manipular, né, essa questão aí da ferramenta, tá? Então a gente pode dizer, compreender um pouco sobre a vida, né, dos computadores, para a gente utilizar de uma forma melhor, vamos dizer assim, os aplicativos, os sistemas, que hoje tudo a gente consegue aprender através da internet, né? Por isso que a gente fala. Anteriormente, eu falando para o pessoal de rural sobre essa questão, hoje
a internet ela é muito poderosa, mas também ela é muito perigosa. Existem muitas coisas que hoje a gente não precisa sair de casa para a gente aprender. Existem muitos cursos, né? Então, da mesma forma que a gente está passando essa aula para vocês, vocês podem fazer diversos cursos. Hoje a gente pode fazer um curso em inglês, né, francês, alemão, enfim. Você não precisa sair de casa, né? Existem ferramentas que ali você aprende, mas é claro que a gente tem que saber manipular essas questões aí das informações, tá? Então, o objetivo dessa parte da tecnologia da informação é trazer um conhecimento mínimo necessário sobre a mesma, tá? Então, o sistema se resume nas partes integrantes, como a gente já falou, que vai formar o todo. Então, podemos dizer que todo computador é um sistema de computador, tá? Então, são sistemas de componentes, de entrada, processamento, armazenamento, como vocês já sabem, e a questão também do controle de dados, tá? Então, com a evolução tecnológica, os computadores tornaram-se cada vez mais rápidos e menores, né? Trazendo mais eficiência e, é claro, qualidade para a empresa e também para a pessoa física, tá? Aí a gente passou a questão da geração de computadores, tá? Sobre as principais mudanças, então a gente falou um pouquinho da geração zero, né, que é a geração que deu início à história da computação, então não sabe-se o certo quando ela iniciou, mas ocorreu aproximadamente nesse ano de 1945, como eu falei para vocês também do método das partidas dobradas, né, lembra? Eu acredito que em algum momento vocês estudaram. Quem que é o pai da contabilidade? É o considerado aí o Frei Luca Pacioli, por quê? Porque foi ele que deu aí uma nova forma, uma nova vista sobre o método das partidas dobradas, que seria o débito e crédito. Então, não foi em vão, né, esse aperfeiçoamento. Ele pegou e aperfeiçoou, mas não foi ele que criou. Então, a gente pode dizer que nessa questão da geração zero, não se sabe o certo quando se iniciou, mas foi aí nessa questão do ano de 1945, tá? Então, tivemos aí a questão dessa história, né, da geração zero, a máquina de calcular, quando foi criada aí pelo francês Blaise Pascal, entre outras, né, tivemos a máquina lá, analítica, se refere àquela máquina que ficou no processo de análise e nunca foi construída, tá, mas podemos considerar que foi o primeiro projeto de computador, chamada máquina analítica, então iniciou aí com as calculadoras de mais e menos, depois veio multiplicação e divisão, tá, pessoal, então existe aí a questão da geração zero, considerada também como a dos computadores. A primeira geração desenvolveu em 1950 e teve um aperfeiçoamento, foi aí através do surgimento dos primeiros computadores a válvula, tá? Então, se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão ver aí muitas coisas, né, sobre essa questão, tá? Dentro aí do contexto que a gente pode dizer da parte da geração dos computadores a válvula, tá? Então, os computadores antigamente ocupavam tamanho de salas inteiras. Hoje já é bem diferente, tá? Segunda geração foi aí a questão da trajetória lá do ano de 1960 e surgiram os transitores, que foi criado pelo sistema operacional DOS, tá? E aí foi aperfeiçoando. Terceira geração ocorreu na questão dos circuitos integrados, como a gente pode ver aí, ó, essas pecinhas, né? Que aí foi criado o sistema operacional multitarefas. Então não se fazia uma tarefa só, né? Se faziam várias. Aí veio a quarta geração, ocorreu de 1980 a 90, que foram criados circuitos integrados de grandes escalas, tá? Chamados LSIs e também os PCs, Personal Computer, tá? Bom, dentro dessa questão, pessoal, na década de 80, né, tivemos aí a questão da colocação de milhares de transistores, né, em um chip. Então, eu não sei se alguns de vocês foram da época de disquete. Alguém aí usou disquete? Foi uma revolução grande, né? Eu utilizei disquete, tá, pessoal? Não sou tão velho assim, mas a gente utilizava muito disquete para gravar os conteúdos que a gente tinha em sala, né? Nossa, era uma alegria danada da questão da gente ir para a sala de computador, né? Lá da sala de computação. Eu acredito que alguns de vocês aí participaram dessa melhor, vamos dizer assim, desse melhor tempo, tá, pessoal? Foram os tempos antigos, como a gente já falou, o tempo do mimeógrafo, né? E então, assim, foram surgindo coisas novas. Alguns de vocês aí não utilizaram o disquete, né? Outros já utilizaram CDs, outros utilizaram fitas. Eu acredito que alguns de vocês não utilizaram fita cassete, tá? Mas os nossos repertórios de músicas era a fita cassete, né? Que maravilha, você colocar lá a fita, né? Voltar ela com a caneta, tirar.
pessoal, são as gerações das tecnologias que a gente teve, né? Depois veio aí o pendrive, tá? E quando surgiu o pendrive, pessoal, eu comprei um pendrive de 12 GB, tá? Paguei basicamente R$ 120, tá? Aí você fala, nossa, né? Por quê, pessoal? Nesse tempo eu trabalhava numa rádio e eu precisava de um pendrive para colocar músicas, né? E aí os CDs tinham um limite. Então, naquele tempo, quando foi surgindo os pendrives de 1 GB, 2 GB, apareceu de 12 GB e comprei pela internet, paguei R$ 120. E aí depois veio os de 36 GB, né? Aí veio os, né, mais, vamos dizer assim, os, os pendrives com mais memória, né? Com uma maior quantidade de memória com valor menor, mas eu precisava naquele momento. Então foi essa variação da tecnologia que a gente fala, tá? Desde as fitas, desde o disquete, tempo bom que não se volta mais, né? É bom, né, pessoal, mas a gente precisa de algo mais ágil, mais rápido, né? Então, essa parte da tecnologia da informação, a gente tem que estar no avanço também, né? Foi um tempo bom, muito bom, tá? A gente não esquece, mas a gente precisa de coisas novas, sempre, tá? Alguns conceitos de sistema de computadores, então a gente falou sobre a questão aí do hardware, né? Sistema de hardware, que é organizado pela entrada, processamento e saída, isso aqui a gente já falou sobre a questão dos dados, né? Você coloca os dados ali na entrada, e aí processa a saída de informações. Nessa questão do hardware, seria a questão dos componentes, elementos, né? Teclados, tela sensível ao toque, canetas e outros. Processamento são a questão dos circuitos, né? Tanto da memória como armazenamento, e saída seria a questão aí dos dispositivos, que a gente tem o monitor, tem as câmeras, entre outros, tá? Temos a questão do armazenamento e também do controle, tá? Esses são alguns conceitos de sistema de computadores que a gente não vai ficar falando muito aqui, tá? Então, isso aqui nada mais é do que uma revisão, né? Para quem chegou atrasado, é uma revisão aí. Hoje é a aula de revisão, que amanhã vocês têm a segunda prova, tá? Temos os microcomputadores, chamados também computadores pessoais, PCs, tá? E até hoje podemos afirmar que a principal função do computador é o acesso à internet, tá? Para a gente acessar, receber as informações de uma maneira muito mais rápida, né? Computadores de rede são computadores utilizados na maioria das vezes por empresas que possuem funções ali ao uso de internet com os administradores, né? Tanto funcionário como administradores, que possuem como vantagem essa questão do compartilhamento de recursos, tá? Dentro de um banco de dados. Então, os microcomputadores, né? São aqueles computadores que hoje a gente acessa muito a internet. Até ontem, na minha aula de mestrado, a gente até estava comentando sobre essa questão, né, que antigamente nós tínhamos aí a questão da informação. Eu acredito que muitos de vocês também obtinham informação, né, através de jornais impressos. Lembra daqueles jornais em papel? Pois é, né, hoje já ainda existe, mas é muito pouco. E a gente tinha informação através do quê? Da televisão, né? Resumindo, nós tínhamos informações do dia que acontecia no Jornal Nacional. Muitas pessoas assistiam o Jornal Nacional para saber o que aconteceu no Brasil e no mundo. Hoje a internet a gente pode ver a qualquer momento, com maior rapidez, tá? E isso é muito importante, pessoal. A tecnologia ela está em avanço para trazer coisas boas, mas a gente sabe que traz também coisas ruins, tá? Cuidado na hora de utilizar a internet, para não cair aí principalmente nos golpes, né? Principalmente os crackers roubar os dados aí, tá? Tipos de sistema de computadores, então temos os instrumentos de informações, tá? Que a gente falou uma questão aí da parte aí dos assistentes digitais pessoais, conhecidos como os PDAs, tá? Que possuem uma tela ao toque, tá? E fazem parte do telefone celular. Hoje é muito comum, né? A gente utilizar. Existe o sistema de computadores de médio porte, que são microcomputadores que vêm a ser mais sofisticado, incluindo aí servidores de rede, que vai gerenciar a internet das empresas, principalmente, né? Existe um controle, e isso é muito bom, tá? Sistema de computadores de grande porte, mainframes, que a gente falou, são sistemas de grandes, rápidos e potentes, que possuem aí nada mais do que uma capacidade de processamento e armazenamento, tá? E sistema de supercomputadores, que descreve aí uma categoria poderosa, que a gente pode dizer sistema especificamente projetado, principalmente as aplicações científicas, e também questão da engenharia e negócios, né? Que vai precisar de uma velocidade elevada, para quê? Para cálculos gigantescos, principalmente cálculos numéricos, tá?
Sistema transacionais apoia a decisão e controle gerencial. Então, a gente fala a questão do sistema de informações, são ferramentas que vão utilizar o hardware como software, tendo o objetivo de gerenciar e administrar essas informações dentro de uma empresa ou fora dela, né? Dependendo se é uma empresa matriz com filiais, existem sistemas integrados e toda aquela cadeia de suprimento, tá? Então, o sistema de informações contábeis vai funcionar como meio de ligar as atividades de departamentos, tá? Que a gente precisa. Então, existe aí a questão de 4 diferentes níveis. Seria um sistema transacional, controle gerencial, apoio à decisão e planejamento estratégico. É importante a gente verificar essa questão aí do apoio à decisão. Então, temos aqui a pirâmide, né? Sistema transacional, a questão operacional, como a gente já falou para vocês. Logo após tem um sistema integrado do controle gerencial, de gestão, apoio de decisão através dos relatórios e planejamento estratégico para o futuro, tá? Esse é o sistema chamado Sistema de Apoio à Decisão e Controle Gerencial, tá? Bom, definição de sistema transacional, pessoal. Então, é caracterizado por regras formalizadoras dentro dessas comunicações interfuncionais, né, de grande volumes, que a gente pode dizer, e um foco de operação aí das atividades cotidianas, tá? Então, através de um sistema transacional, que a gente pode dizer, pessoal, é que as informações, principalmente contábeis, são compartilhadas com outras áreas das empresas, né? Que a gente citou aí a questão da finança, do marketing, né? Tem a questão das vendas, baixa de estoque, enfim. Dentro desse sistema, existe a integração das informações gerais, tá? Então, o sistema transacional é a base, e nela ocorre principalmente o processo de informação, e a partir daí, todos os eventos que pertencem a esse ciclo vai ser processados de acordo com a entrada do pedido, checagem de crédito, alocação de estoque, emissão de nota e até a chegada da informação ao cliente, tá? Então, sistema transacionais, integração de sistema, tá? Bom, mesmo hoje a gente pode dizer, com vários recursos computacionais, pessoal, ainda encontramos problemas, né? Principalmente com a falta de integração. Por isso que eu falo, dentro de uma empresa é necessário ter um sistema integrado, tá? Então, essas informações, né, essa falta de integração com as operações contábeis, que são encontradas nos sistemas transacionais, tá? Então, temos aí, basicamente, isso pode ocorrer em 3 instâncias, entre a atividade de informação executada dentro da empresa, ou seja, executou aí uma operação errada, tá? Entre as atividades da empresa, entre as instalações da empresa e também entre a empresa ou outra pertencente a uma cadeia de suprimento, tá? Ou seja, informações interligadas, seja de uma filial e seja da matriz, tá ok? Controle gerencial, pessoal. Então, neste nível são utilizados os dados desse sistema para gerenciamento das atividades. Então, você tem o relatório, é extraído o relatório, então vai trazer todas as informações com indicadores, desempenho, produtividade, até a qualidade e o serviço ao cliente para uma tomada de decisão, tá? Então, a gente pode citar a disponibilidade de informação para tomada de decisão ou indicadores que vai apontar aí o percentual de informações completas, ou seja, a integração, tá? Então, é necessário, dentro de uma empresa, ter a integração dessas informação, tá? É fundamental, claro, a geração de relatórios que tratem das informações concretas, tá? De uma forma geral. Tá? Então, essas atividades de uma empresa, elas são regidas pelas decisões dos gerentes, principalmente, né? Então, através dos relatórios, lançamentos que ocorrem dentro dos sistemas transacionais em geral, o gerente, administradores e outros cargos vão decidir através dessas informações alocadas dentro do sistema, tá? Então, as decisões determinam o rumo das atividades, né? E muitas vezes representa a questão do tempo e valor, né? Então, essa funcionalidade, ela vai se caracterizar pelo uso de software, então de um bom software, né, para apoiar essas atividades, tanto táticas e estratégicas ao nível de complexidade, tá? Então, o uso de ferramentas, pessoal, vai contribuir muito na eficiência das operações aí da empresa, principalmente contábeis, o que a gente está falando, né? Vai possibilitar essa questão do incremento do nível de informação. Vai ter uma empresa, vai precisar de um sistema que seja um sistema adequado conforme a operação da empresa, para você obter o quê? Relatórios completos, principalmente o que a gente precisa, né, dos dados contábeis. Então, as ferramentas de tomada de decisão, elas são divididas em 2 grupos, sendo o primeiro as atividades operacionais e segundo a gestão. Então, em ambos os tipos de ferramentas de apoio à decisão que a gente fala, vai exigir o quê? Que o nível de conhecimento dos usuários
que seja elevado para quê? Para lidar com as dificuldades da implementação e a utilização, tá? Por isso que eu falo, não é basta você só ter um sistema super potente que trata aí as informações de forma correta, que é necessário que você tenha um usuário também com treinamento, tá, pessoal? É importante essa questão. Planejamento estratégico, então nessa etapa serão planejadas as estratégias, ou seja, é no planejamento estratégico que as informações contábeis irão sustentar o desenvolvimento e aperfeiçoamento, tá, dessas estratégias em geral. Então, são extensão do nível de apoio à decisão, como eu falei para vocês, né, embora um tanto interpretativas aí a longo prazo, ou seja, o planejamento detalhado aí da organização, tá? Temos o planejamento de recursos empresariais, o ERP, né, a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso, que é um sistema operacional de uma empresa, semelhante ao sistema operacional Windows, né, para as operações internas de um escritório, ou seja, o que irá gerenciar essas informações, tá? Então, ele é um sistema que vai atuar para integrar e automatizar muitos processos de negócios dos quais, o quê? Fazem parte da função da contabilidade, da finança, recursos humanos, né? Controle em si. A gente pode dizer que é um sistema integrando e automatizando essa questão dos processos que poderia ser futuramente manuais, tá? Hoje a gente sabe que os sistemas, eles são tudo virtuais, então não existe hoje, a gente tem até a questão da nota fiscal eletrônica, que você já sabe. Hoje não é necessário você ter mais ela em mãos, somente se você precisar. Mas hoje existe, né, chamada chave de acesso. Se você tem a chave de acesso, você pode baixar ela a qualquer momento, tá, pessoal? Então não precisa. Eu trabalhei numa empresa que, às vezes, eu tinha o lançamento de uma filial, né, lá de outra região, e basicamente não chegava a nota para mim, mas através da chave de acesso eu consegui imprimir uma nota fiscal eletrônica novinha para mim colocar lá no controle. Por quê? Porque o escritório era quem gerenciava o escritório de contabilidade fora. Então eu fazia a parte fiscal, fechamento e passava apenas para o escritório fazer o quê? Fechamento de impostos, que eu já calculava e passava o valor para eles, eles só conferiam, e basicamente para guardar aí o montante físico. Então, eles arquivavam lá, com certo tempo eles devolviam para a empresa, tá? Então, pessoal, os ERPs são módulos de software desenvolvidos para integrar esses diversos departamentos, tá, de uma empresa, que vai possibilitar essa automatização que a gente precisa, tá? Questão da existência de um único banco de dados para aplicação de uma interface mais unificada, tá? E até a gente colocou a questão de um exemplo. Então, no momento lá da emissão de uma nota fiscal do sistema de vendas, as informações automaticamente serão enviadas para o controle de contas a receber ou caixa da empresa e assim por diante, tá? É importante a gente ter essa conexão. Quais são os benefícios do sistema ERP, pessoal? Integração e padronização de dados, tá? Principalmente notas fiscais e pedidos. Maior confiabilidade dos dados, tá? Que aí você pode monitorar lá em tempo real. Revisão de processos, ou seja, a empresa poderá rever a mudança do processo, né? No caso, a emissão de pedidos a qualquer momento. O objetivo, otimizar a questão do tempo para analisar a questão do seu estoque, tá? Então, não correrá o risco de erros humanos, né, na previsão principal aí de materiais, tá? Redução dos custos também, otimização de fluxo de informações, tá? Então, não há necessidade da elaboração de relatórios gerenciais, então basta gerá-los de maneira que houver necessidade, e nova dinâmica na tomadas de decisões. Isso é muito importante. E a gente também tem a questão da homogeneização, né, das práticas operacionais. O que seria isso? Criar padrões entre as filiais e as matrizes, ou seja, empresas do mesmo grupo, tá? Então, você coloca dentro de um sistema só. São os benefícios de integração, tá? ERP nas pequenas empresas, a gente falou um pouquinho sobre essa questão, qual que é a vantagem, tá? Então, as empresas de ERP procuram o segmento das pequenas empresas com a seguinte perspectiva, qual? Banco de dado único, tá? Integração entre setores da empresa, acesso fácil, fluxo de informações, né, entre ali as diversas áreas, melhor gerenciamento das informações, racionalização e agilidade de processo, automatização, suporte e atualização dentro ali da caracterização do parque tecnológico que a gente fala, tá? Então, os resultados obtidos da implementação do sistema nas empresas de pequeno porte, o sistema ERP, foram agrupados nas melhorias conforme a evolução da base tecnológica, que vai permitir
essa questão que eu falo tanto, né, da redução do tempo de processamento, que a gente precisa de uma informação rápida e eficaz, obtenção das informações em tempo real e também a questão da agilidade das tarefas da empresa, né? Que aí entra a questão da otimização e uniformização dos procedimentos que ocorre dentro da empresa, tá? Temos a questão da integração entre as diversas áreas da empresa, que vai aí a questão do único sistema, né, em toda a empresa, então adota-se um único sistema, e a questão também do auxílio ao controle e à integridade de informação, tá? Que vai basicamente eliminar aquela questão de redundâncias de dados, né? Existe lá vários dados repetidos ou dados parecidos. Então, se tem essa eliminação, reduzindo a questão dos fluxos de papéis também, que eu falei para vocês, tá? E aí entra a questão do impacto, né? No controle e gestão da empresa, tá? Que a gente percebe pela diminuição do retrabalho, né? Das tarefas administrativas, melhoria do desempenho, crescimento da empresa, né? Centralização, otimização, tomada de decisão e a questão do comprometimento e responsabilidade do funcionário, tá? Isso é importante a gente verificar. Além do impacto, né, na administração de recursos humanos da empresa, que percebe-se a redução de custo por meio da redução da mão de obra, racionalização de recursos, melhoria do nível técnico, tá? Em informática, que é um sistema mais fácil de se trabalhar. E aí a gente pode observar que mesmo as empresas de pequeno porte pode ter aí o sistema ERPS, tá? Trazendo aí muitos benefícios, tá? Então o ERPS é um software que vai integrar várias áreas em um único banco de dados e contribuindo com a redução principal que a gente fala, tempo e trazendo confiabilidade, tá? Entre todos essas questões de dados, ok? Pessoal, dúvidas, perguntas nessa aula? A gente passa agora para a próxima aula para a gente já finalizar a nossa aula de hoje, tá? Então, basicamente, vocês vão ter aí, basicamente, a provinha amanhã, tá? Edilane, cadê Edilane? Já saiu? Deixa eu ver aqui. Beleza, a Edilane pode assistir depois, tá? Eu vou passar lá a enquete e aí depois você responde, tá, Edilane? Só para a gente já confirmar suas duas presenças, ok? Então, vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Então, um print aqui da tela, pessoal, que aí no final vocês não precisam escrever o nome de vocês, tá? Vamos lá, então. Deixa eu compartilhar a próxima aula e aí a gente finaliza aí a nossa revisão de hoje. Como eu falei para vocês, é muito mais rápido hoje a aula, porque nada mais do que uma revisão, tá? E aí são perguntas que vão cair amanhã na nossa avaliação, tá? Bom, então, pessoal, falamos aí na última aula fundamentos do Business Intelligence, né, o chamado BI, tá? O que seria isso? Tá? Pessoal, nada mais é do que um processo de suporte às decisões do negócio, tá? Então, a partir de uma análise, que a gente pode dizer que é estruturada dentro das informações, que são coletadas a partir de fontes diversas. Então, vocês vão ver, vão rever, quem não assistiu vão rever, né? Vão ver e quem já viu vai rever sobre essa questão. Então, o BI, ele se refere à inteligência do negócio. Qual que é o princípio? Coleta dos dados, que vai organizar, analisar e vai passar aí uma análise geral para tomada de decisão quanto à monitoração dos resultados, tá? Isso acontece, pessoal, porque todos os dados, eles podem ajudar na decisão da empresa. Então, eles precisam ser processados de uma forma que possa ser entendido. Então, com a ajuda de ferramentas especiais e decodificação dessa quantidade de conteúdo, pode ser útil para gerar a questão dos projetos que a gente pode dizer certeiros, né? Como pontuais e rentáveis. Então, a gente tem aqui a questão da integração. O que é o Business Intelligence, pessoal? É questão da empresa com forma de gestão e a tecnologia da informação. E a junção, tá? Isso eu posso dizer para você. Então, atualmente, como a gente pode dizer, buscar e armazenar e tratar dados são estratégias essenciais, tá? Então, todas as atividades da vida moderna, o sistema de informação estão presentes. Então, a gente precisa de um sistema eficaz. Então, esses sistemas estão relacionados com o banco de dados. Então, o processo de tomada de decisão, às vezes, é o quê? Prejudicado pela falta de dados, né? Ou seja, pela demora da interpretação dos indicadores. Então, por isso que é possível, né, a gente discutir a importância do BI, tá? Então, essa questão do BI,
tá? A gente sempre fala, né? Por que o BI, o que é o BI e qual que é a sua importância para os negócios? Então, essa área, a gente pode dizer que analisa dados de forma estratégia, tá, pessoal? O ISO muitas empresas hoje estão utilizando, que melhora os planos de gestão e de negócios, tá? O mundo gera dados, vocês sabem aí, constantemente. E nos últimos anos, essa produção só cresceu. Então, com um número gigantesco de informações, a demanda por profissionais e ferramentas que consigam decodificar dados também aumentou exponencialmente, como a gente já falou. Então onde para compreender esse universo, o Business Intelligence nasceu, tá? Complementar, ele complementou. Então aqui a gente passou a questão do modelo de função, tá? Do BI, e o Data Warehouse, né? Que é um banco de dados que pode ser de diferentes fontes. Então a gente tem aqui uma análise, né? Que nada mais é do que a questão dos registros, histórias bancárias, atividades entre si. Então aqui é um modelo de função. O que isso ocorre, tá? Como que ocorre dentro de uma empresa? Então, através daqui você tem as características, os bancos de dados operacionais e o DW, tá? Que a gente falou um pouquinho. Então, temos aqui a estrutura interna do DW. Então, temos os clientes operacionais, os bancos de dados operacionais, temos as obtenções, os bancos de dados externos, o DW e a questão dos clientes informados, tá? É o gerenciamento das informações através de relatórios. Então, a gente sabe que antigamente as decisões nos negócios eram tomadas a partir da inteligência e visão dos líderes corporativos, mas isso não significava, né, que não tinha erro nenhum. Às vezes era muito provável ter erro. Então, através do BI, a gente teve aí uma visão um pouco mais completa. Então, o processo de tomada de decisão, ele acabava sendo prejudicado pela falta de dados, tá? Por falta de indicadores. Então, essas informações trouxe, né, hoje, no cotidiano, informações de extrema importância para a tomada de decisão. Então, dentro dessa questão do processo, né, os dados viraram o quê? Peça-chave para entender essas necessidades e o seu público-alvo. Então, o BI pôde transformar números em estratégias, como a gente já falou. Através dessa imagem, você já consegue compreender, né? O BI está aqui. Através de uma imagem, né? Se tem muito mais do que palavras, né? A gente pode entender muito mais do que palavras. Então, aqui nós temos os indicadores, pessoal. É o que vocês fazem aí nos trabalhos de vocês, principalmente TCC, análise, estudo de caso, né? Então, nós temos uma composição de informações através de análises, né? Então, através de gráficos que a gente pode ver. Então, aqui tem um resumo, né, das funções do BI, fornecer informações através das análises em si, tá? Por que o BI é tão importante, pessoal? Então, ele deve proporcionar uma análise geral, fornecendo capacidade aí de realizar um processo mais eficiente. Então, a gente pode dizer que a informação e o conhecimento são os pilares da empresa. Então, vai refletir a constatação de que a gestão eficiente do conhecimento organizacional é fundamental, tá? Por quê? Porque vão trabalhar num ritmo aí mais acelerado à velocidade do mercado com menor custo, né, relacionado ao tempo. Então, utilizar somente os dados oriundos de sistemas transacionais que a gente passou, ou planilhas, às vezes acaba se tornando um erro. Então, as organizações elas necessitam de tecnologias que vai possibilitar essa questão do compartilhamento, quantidade de informações sem restrições e até a questão dos limites geográficos ou temporais, como a gente já citou, tá? Então, temos aqui um exemplo, tá, do DW, o BA, né, temos o BPM e o User Interface, né, o I. Então, aqui através daqui vocês veem a questão da combinação do BI, né, arquitetura, ferramenta, bancos de dados em si. Então, ele vai te trazer um resultado mais final. Acredito que vocês já utilizaram o Excel. Então, quando vocês utilizam uma planilha para fazer um gráfico, exige que vocês coloquem os dados para que gere, né, um gráfico, tanto pizza como em 3D, de várias formas. É necessário esses dados. Então, o BI vem interpretar e automaticamente fornecer essa informação de uma análise final através desses relatórios que a gente pode dizer através dos gráficos, tá? E quando surgiu o BI? Bom, o BI, pessoal, surgiu aí basicamente junto com a caracterização e surgimento dos bancos de dados. A gente sabe que os bancos de dados surgiram lá nos anos 70 com os propósitos de armazenar essas informações, tá? Já nos anos 80, com o nascimento do CGBD,
né, ou seja, sistemas gerenciadores de banco de dados, para facilitar a computação dos dados, o termo BI surgiu, tá? E os sistemas de informação apareceram em conjunto. Então, a gente pode citar aí lá nos anos 80 foi o surgimento do BI, tá? Então, a gente até colocou para vocês, observar dados de forma mais analítica é essencial. Para quê? Para que uma empresa possa ter visões mais acertativas ou assertivas do negócio, tá? Então, o profissional do BI, ele pode servir para qualquer pessoa em qualquer área, que vai tornar um aliado aí na hora de solucionar problemas, tá? O que a gente precisa? A gente precisa otimizar os processos. Através do BI a gente tem isso, identificando oportunidades, prever riscos e até a questão de reconhecer mercados. Hoje, não sei se alguns de vocês já foram numa bolsa de valores, mas a gente pode ver através de imagens, de vídeos, né? O tanto de gráficos, né? Não sei se vocês já observaram. São informações através do BI, tá, pessoal? Que através daqueles gráficos a gente já tem uma informação definida do mercado. Isso é muito importante. A questão de prevenir risco. Então, quando vocês veem lá o gráfico subindo, né, ascendente, acredito que as informações são de que as ações estão subindo. Quando você vê o gráfico descendo, né, descendente, você vê que a questão aí que as informações elas estão prevendo risco, né, estão caindo, estão subindo. Então, isso é uma análise que você faz. Então, além disso, é capaz de ajudar a minimizar o que? As perdas de um negócio, diminuir gasto e, o mais importante, aumentar lucros que a empresa precisa, tá? E o que são todos esses dados? Pessoal, então a gente tem aí a questão do fornecimento de dados, tá? Então, a gente pode dizer que esses dados são aquelas informações coletadas e processadas dentro de um sistema, tá? Então, é importante a gente verificar essa parte aí. Então, todo esse processo, né, por exemplo, quando entramos em um site, pesquisamos um produto e deixamos a plataforma, todo esse processo foi salvo em um banco de dados e pode ser analisado por um BI, como eu falei para vocês na última aula, tá? É importante que a gente verifique essa questão. Então, com essas informações do BI, é capaz de analisar esses pontos, organizar, produzir relatório e explicar como os leitores e visitantes, principalmente de um site, estão consumindo, né, ou verificando, pesquisando um produto, tá? Isso faz com que as empresas, elas entendam o que cada pessoa está procurando e que ela consiga desenvolver aí uma saída para quê? Para atingi-los de forma eficaz, tá? O exemplo que a gente fala é a questão do e-commerce, tá? Isso pode significar o quê? Por meio de uma análise do comportamento, uma loja poderá estruturar principalmente melhor sua estratégia, né? De acordo com o cliente que ela quer conquistar, consequentemente, vender mais, tá? Como a gente já falou aí na pandemia, a empresa que mais cresceu foi a Magazine Luiza, tá? Por quê? Porque ela foi adepta a essa questão do sistema de BI. Eu não sei se vocês já viram, mas acho que é Maria Luiza Trajano, né? Que é a dona. Ela se tornou nessa pandemia a mulher mais rica do Brasil, tá? Ela é a mulher mais rica, não sei quantos bilhões de reais ela possui, tá, pessoal? Então, tanto de investimento, tanto de empresa, tanto, tá? Isso é importante a gente verificar. Então, vocês pesquisarem aí, provavelmente é Maria Luiza Traiano ou Trajano, tá? Se não me engano é esse nome, Magazine Luiza. Através disso, tá? Foi a empresa que mais vendeu. Enquanto os comércios estavam fechando, foi uma empresa que acabou tendo aí uma venda considerada um aumentativo, né? Muito, vamos dizer assim, muito conceitual. Então, a gente viu aí realmente que foi uma empresa que fez muito anúncio, muito comercial, publicidade, através disso, tá? Pessoal, o que o BI resolve? Então, o BI serve para auxiliar na tomada de decisão, que a gente pode dizer, né? Então, com a ajuda de software, além das ferramentas e programa, o profissional dessa área vai atuar basicamente em 4 pilares, que vai resolver, né? Que vai ter uma resolução. Então, temos os 4 pilares, que são coleta de dados, organização, análise e uma ação, tá? Coleta de dados nada mais é do que filtrar o número de relevância para a empresa, a organização é agrupar as informações, essa análise é identificar os elementos para uma tomada de decisão e a ação é em si a tomada de decisão que a gente pode dizer. Então, a gente pode caracterizar essa parte do BI como basicamente, né, os 4 pilares já definidos: coleta de dados, organização, análise e ação final, tá? Temos a questão aí
do monitoramento. Isso é muito importante para quê? Para acompanhar os resultados, né, pessoal? Então, não é apenas você aplicar um tipo de sistema na sua empresa e você deixar correr solto. É necessário acompanhar esses resultados, tá? Então, as métricas e indicadores de desempenho são algumas das informações mais observadas por esses profissionais de área, tá? Então, dados como esses são essenciais para qualquer pessoa de uma organização, tá? Por quê? Porque ali ela pode compreender quais acertos ou erros estão acontecendo dentro do sistema, tá? Identificar oportunidades será mais fácil, assim como enxergar a questão dos erros e os riscos, tá? Aqui a gente colocou os benefícios do BI, tá? Alguns benefícios aí que a gente não vai ler, depois vocês podem dar uma lida, mas basicamente a gente pode cobrar alguma coisa daqui, tá bom? Bom, dentro do contexto a gente pode dizer, né, que o BI e os dados estão interligados, então o BI ele pode coletar dados de qualquer fonte, incluindo aí site do negócio, tanto redes sociais ou aplicativos, tá? Então a gente sabe que existe alguns meios, né, para obter esses dados. Então tem o Facebook, Twitter, Instagram, né, de uma forma geral, né, que é captada através de cada postagem. Então muitos sistemas analíticos de alguns sites, como as redes sociais, ela tem aí como análise a interação dos usuários, como postagem da marca, né, entender aí o que o consumidor está precisando ou está procurando, tá? Existe a questão dos comentários, compartilhamento, que é interessante também para análise, tá? Isso é muito importante, pessoal, um canal de comunicação também aí com o cliente, tá? Então, pessoal, interações com o próprio site do negócio também são importantíssimas. Então, todas essas ações, elas podem ser úteis, né, e servir para que o profissional, principalmente de BI, entenda o que os clientes estão sentindo, né, estão precisando da organização, tá? Ou da empresa que eles estão ali pesquisando. Então, quem decide quais números são mais valiosos são os times de marketing, né, que vão trabalhar junto com a inteligência de dados, tá? Trazendo aí, esclarecendo, passando informações a mais para os seus clientes, tá? Temos aqui a questão dos analistas de BI também pode usar planilhas, né, para entrada de dados, e é necessário o quê? Organizar e estruturar os dados para garantir uma consistência, ou seja, com significado que posteriormente pode ser analisado e compreendido. Como a gente colocou aqui um exemplo, né? Dados, né? Valor A, valor B e o valor total, tá? Aqui é um exemplo, pessoal, justamente caracterizado aí em tempo de visita de um produto, né? Tanto do valor do produto B e produto A. Então, isso aqui são as informações que a gente tem lá no site, principalmente quando a gente vai comprar algum móvel, eletrodomésticos, né? Celulares, aparelhos eletrônicos em geral, né? Vamos falar assim. Então, a partir daqui, você pode ter uma análise de vendas, tanto de vendas e como consultas também, tá? Eu não sei se vocês... Aqui está bem pequenininho, mas aqui a gente pode ver o número de usuários que verificaram um determinado produto, tá? Então, a gente pode ter aí um controle mais específico. Quando a gente terminar essa aula, eu vou mostrar para vocês como que funciona a questão do SIGA, pessoal, tá? Como que a gente faz essa vistoria. Então, a gente vai ver lá quem que entrou no portal SIGA hoje, né, se viu alguma coisa ou não. Vou mostrar para vocês que isso aí é utilizado também no sistema geral das empresas, quando a gente fala de BI, tá? Então, pessoal, o processo de BI ele baseia-se na transformação de dados, como a gente já falou, com decisões e, finalmente, ações, tá? Temos a questão aí do DW, que são conjuntos de dados de uma empresa mantido de duas formas, sistema transacionais e pelo DW, tá? Englobando aí a questão do BI, e nesse sistema de transacionais, os usuários vão executar as tarefas de rotina da empresa, e geralmente os registros são acessados de forma pontual, tá? Já nos sistemas de DW são estudados direcionamentos, né, os direcionamentos estratégicos, tá, pessoal? Então, nós temos aí a questão dos componentes, que fazem parte de uns componentes de um sistema de BI. Então, nós temos aí a questão do ETL, extração, transformação em cargas de dados, tá? Então, são aqueles dados decodificados que a gente tem aí transformados em relatórios ou gráficos, tá? Temos as estruturas analíticas, chamadas cubos, e relatórios dos dashboards, que seriam os painéis de visualização que a gente tem, tá? Então, existe essa questão aí da modelagem dimensional, características e técnica utilizada dentro de uma visão, tá? Não uma visão simplista,
tá? Mas uma modelagem mais adequada, ok? Então, nós temos aqui o caminho até o dashboard, como eu falei para vocês, tá? Nós temos aqui a questão dos dados que são recebidos, eles são decodificados e organizados, são enviados para uma DW, tá? Que alimenta o dashboard, e aí o dashboard exibe os gráficos e os indicadores que os clientes querem ver, tá? É claro que a gente não vai entrar muito em detalhes, tá, pessoal? Porque isso aqui entra a questão de informática, né? Mas só para vocês terem ideia aí como que funciona essa parte aí, tá? Bom, antes de uma análise propriamente dita, precisamos modelar os DWs, tá, pessoal? Para que eles façam sentido e supra as necessidades da empresa, isso é muito importante. Então, repetindo, o DW, pessoal, Data Warehouse, é um banco de dados específicos, tá? Para o uso do BI. Então, ele tem características diferentes dos bancos de dados transacionais, ou seja, de operação. Então, ele vai conter elementos como as tabelas especiais, tá? E aí, através dessa modelagem geral, para cada negócio vai variar, e aí a gente tem o processo já definido, tá? Durante esses dados são extraídos os DWs, transformados para que eles sejam inteligíveis, ou seja, para que são carregados em painéis e seja transformados em informações, é os chamados conhecidos dashboards, tá? Então, os dashboards, eles podem conter gráficos, indicadores, tabelas, e aí faz o sentido, né? Por que a gente coloca aqueles dados dentro de um sistema? Para a gente ter aí nada mais do que uma informação, seja em gráfico, indicadores, tabelas em si, tá? Isso é importante. Quem faz isso? Profissional de BI, tá? Quais são os softwares mais usados, pessoal, de integração dentro de uma infraestrutura, né, adequada de uma empresa? Então, além de um profissional de BI, a gente tem o software. Temos o Tableau, né? Então, ele existe aí uma interface simples, então ele vai organizar os dados, analisá-lo e vai responder de uma forma geral, prevendo resultados, tá? Claro, para quem tiver curiosidade, pode pesquisar aí mais profundamente sobre esse Tableau, tá? Que vai trazer aí algumas informações adversas. Temos o Power BI, tá? Da Microsoft, então você pesquisar aí no Google, você vai ver. Ele está em primeiro lugar na votação, é um aplicativo que vai conectar aí com dezenas de fontes de dados, além de ajudar na visualização, tá, pessoal? Vai facilitar a compreensão dessas informações geradas. Temos o Google Data Studio, é uma ferramenta aí gratuita do Google, tá? Também que conecta-se à fonte de dados, que vai gerar aí informações interativas e personalizadas, tá? Além dos processos a serem automatizados por essas ferramentas, para ter 100% de aproveitamento. É importante, né, a gente ter um profissional esperto que escolhe e filtra os dados, garantindo aí eficácia e respostas melhores, tá? Existe software bem mais simples de se utilizar, tá? Onde o Business Intelligence é aplicável, pessoal? É um conceito voltado, né? A gente pode dizer que ele é utilizável em todas as áreas organizacionais, tá? Então, os dados disponíveis do BI, eles podem ser acessados tanto pelos gerentes, analistas e usuários finais, tá? Dentro aí de um processo geral, tá ok? Então, pessoal, quanto tempo dura um projeto do BI? Tá? Então, nenhum projeto de BI vai ser curto. Normalmente ele vai durar anos. Por quê? Porque antes de começar a empresa precisa ter aí os dados dos sistemas transacionais, tá? Então ele começa a organizar e depois disso os dados serão decodificados para os dashboards. Aí vai se gerar, né, como eu falei para vocês, os índices de análise, tá? É importante, pessoal, ressaltar que um projeto não termina após o desenvolvimento, tá? Já que precisa o quê? Receber manutenções constantemente, como eu falei para vocês, tá? O que a área de BI não resolve? A gente pode dizer que existem problemas na área do BI, não resolve a questão de você colocar informações incorretas, né, para gerar um gráfico. Então, a área de BI ela não resolve essa questão dos problemas. Existe lá o operador, existe uma pessoa que vai estar informando os dados, então ele não resolve esses erros que ocorrem, como eu falo, manuais. Então, se você colocou uma informação errada, ele não vai resolver, não vai colocar correta. Então, a gente pode dizer que é difícil falar em limitações, né, principalmente das tecnologias. Então, as empresas elas devem obter indicadores estratégicos, essenciais e com informações concretas e corretas, tá? Então, é um erro achar que o BI resolve todos os problemas das organizações. Por isso que eu falo, lançamento de informações erradas
vai sair informações, relatórios errados, tá? Lançamento de informações, relatórios errados também vão acontecer, né, de existir, tá? Então, pessoal, para se ter uma área do BI funcionando, é de extrema importância ter uma equipe de tecnologia bem estruturada, tá? Para que possa agir de forma mais rápida e alinhada com o restante da organização, tá? Então, ter um sistema integrado significa que os profissionais de tecnologia conhecerão o ERP da empresa e poderão buscar na melhoria nos processos BPM, tá? E isso a gente pode dizer como aplicar essa inteligência em uma determinada organização, tá? Como que eu posso aplicar? Ter aí uma equipe e um sistema integrado de gestão eficiente, tá? Outro ponto importante quando a gente fala aplicação, pessoal, é a área de focar em estrutura e segurança, tá? Então, empresas que têm ambiente tecnológico confiável funciona melhor, né? Se você tem confiança, por que você vai ter uma incerteza, né? Então, se você tem aí os dados colocados corretamente, você tem uma confiança na informação. É necessário entender quais são essas necessidades da empresa, né? Dar autonomia para os seus funcionários, ter a ideia sobre o progresso com o gestor e a parte de inovação, tá? Business Intelligence versus Big Data. Então, são aí conjuntos que trabalham, né? Então, o BI está relacionado aos dados, assim como o Big Data, trabalham em conjunto, e isso pode trazer algumas dúvidas. Por isso que a gente fala, é bom ter um profissional ali auxiliando vocês, tá? Enquanto o BI, ele lê informações atuais, que estão ali ocorrendo em tempo real, em volume menor, o Big Data analisa um leque mais amplo de informação, tá, pessoal? Então, seus conceitos são diferentes, volume, velocidade, variedade são maiores lemas, assim o Big Data lida com quantidade muito maiores de dados, tá? A variedade é ainda maior. Então, depende essa questão da análise que a gente fala, né? Suas análises, elas são mais amplas, que vão exigir o quê? Ferramentas variadas. Para quê? Para processar uma intensidade superior de informação. Bom, o que é o Big Data? É um conjunto de dados maior e mais complexo, tá, pessoal? Então, isso aqui basicamente são para empresas com grandes transações, tá? O BI, ele pode ser utilizado em pequenas empresas? Pode. Mas quando se fala Big Data em conjunto, ele é especialmente para uma empresa de grande porte, tá? Então, são aquelas que têm volumosos dados para se processar, tá? É importante a gente verificar essa questão. O que é o LGPD? É Lei Geral de Proteção de Dados, tá, pessoal? Até a gente passou sobre essa questão, ela entrou em vigor em 2020, exigiu que as empresas esclarecessem qualquer as informações coletadas dos usuários para que finalidades são usadas. É aquela mesma questão, né? Se você chega no local e pegam as suas informações, para qual finalidade? Então, existe essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados, que não é para se informar para qualquer um. É a mesma coisa de um cadastro de uma empresa. Você vai cadastrar lá o seu cliente e ele já está, né, amparado pela Lei Geral de Proteção dos Dados deles. É importante a gente ter essa análise, tá? Além da lei garantir também que os usuários possam solicitar das empresas um relatório que mostre como e quando seus dados foram usados. É importante isso, tá? E isso entra na parte também de BI. Tá? A ideia é que o processo fique mais transparente. Por que eu passei meus dados? Um exemplo que você comprou na internet, seus dados ficam registrados. Não é que você lá comprou um produto, colocou seus dados, né? Na maioria das vezes, para quem comprou na internet, viu que tem que colocar, às vezes, CPF, tem que colocar os dados do cartão, né? Então, a gente tem que ter uma lei geral de proteção de dados, para que não seja fornecido aí para as demais empresas ou em aberto para as pessoas. Tá, ok? É importante a gente analisar essa questão também. Tá? Bom, por que ter um BI na empresa? Tá? Então, a gente fala sobre essa questão. Por quê? Por mais que a empresa ela tenha um plano gerencial bem feito, pessoal, tá? Com fluxo de informações lá, não é possível garantir uma tomada de decisão sem análise desses dados. Então, é muito importante ter. Tá? Por quê? Né? Sem análise de dados seja correta, né, sem uma tomada de decisão, sem essa análise, causa o quê? Possíveis prejuízos, tanto financeiros como estruturais, na empresa. Então, por isso, o BI ele pode ajudar muito o negócio, tá? Mas a gente lembra, pessoal, que é preciso contar o quê? Com software e expertise de um profissional. Por isso que eu falo, sistema e profissional, tá? Assim, as tomadas de decisão são rápidas e certeiras, que vão trazer resultados impressionantes para a organização, tá? Temos aqui as 3 etapas importantes para desenvolver a área do BI,
tá? Montar a estratégia de TI, ter o processo de TI modelados e desenhar os projetos de TI também, tá? Bom, o BI é uma forma de agrupar e explorar essas informações para quê? Para descobrir vantagens do seu negócio. Então, assim, o objetivo central dele é auxiliar nessa questão da interpretação, tanto análise de dados e informações para identificar oportunidades e a parte de risco. Então, lembre-se, né, do BI, temos a empresa, seu negócio, sua gestão, tá? Sua parte da gerência e a tecnologia da informação. Então, dessa forma, a gente pode dizer que existem benefícios do BI, né? Então, o BI vai auxiliar a organização a estruturar um planejamento estratégico, construir vantagens competitivas sustentáveis, né? Que vai agregar valor ao negócio e tantas soluções que vão ser oferecidas aos seus clientes, tá? Existe a questão das vantagens de empregar ferramentas, né? Do BI, que existem inúmeras hoje no dia a dia, que vai dar mais velocidade à tomada de decisão de mais qualidade, tá, pessoal? Que vai potencializar a eficiência da operação e vai otimizar os processos da empresa, tá? Então, pessoal, esse suporte de tomada de decisão que a gente fala tanto, né, é oferecido pelo BI, né, pela facilidade de visualização das análises e resultados, tá? Então, dessa forma, você pode tomar aí uma decisão pensada, estratégica e inteligente. E aí começa a ter um guia, né, no seu negócio estrategicamente, né? Vamos dizer assim, estrategicamente, né? Estrategicamente, não se esqueça, tá? É importante que a gente tenha aí algo pensado, tá? Estratégia, que seja inteligente. Isso é muito importante, tá ok? Então, nós temos aqui os dados mais evidências, que é nada mais do que decisão estratégica, tá? Então, essas ferramentas do BI, eles vão auxiliar na identificação dessas tendências e, com isso, vai estar auxiliando a detecção de oportunidades de negócios, tá? Tanto no desenvolvimento e lançamento dos novos produtos. O que a gente espera? Ajuda no aumento da lucratividade, tá? Então, nós temos aqui a questão, por exemplo, né, os benefícios do BI. Temos a gente consegue ter as curvas de consumo, clientes que mais compraram, quando compraram, quais geraram melhor rentabilidade e os produtos mais visitados, entre outros, tá? É importante isso, é um dos benefícios que o BI traz para nós, tá? Então, pessoal, temos a questão aqui, ó, algumas vantagens. Então, vamos listar alguns benefícios mais importantes dessa inteligência empresarial, tá? Que ajuda também você conhecer o negócio mais profundamente, melhora o processo de tomar decisão, facilita o acesso e o compartilhamento dessas informações, permite uma análise em tempo real e identificação das perdas no sistema, além de reduzir risco, né, de problemas e obstáculos, entregas também de resultados corretos, identifica oportunidades, possibilita respostas rápidas e também informações sobre o comportamento dos clientes. É o que a gente espera, né? O que o cliente está precisando, o que ele quer. É isso que a gente tem que verificar também, tá? Temos aqui a questão dos pilares do BI. Então, temos o armazenamento de informação, extração de dados, né, decodificação, recursos de relatório e consulta, passa-se pelo BI, análise de dados, painéis digitais interativos e visualização dos dados e processos, tá? Bom, como pontos importantes do BI nós temos coleta de dados, organização e análise, ação e monitoramento também, tá? E aí a gente pode dizer, né, o BI significa o quê? Inteligência de negócio, é um conjunto de teorias, metodologias, processos, tecnologias que vai trazer aí informações essenciais para gestão, tá, pessoal? Pontos básicos para se criar uma estratégia de BI. Dados confiáveis, tá, pessoal? É muito importante essa questão que a gente está falando. Confiáveis e de qualidade, tá? Então, precisa ter fácil interpretação e acessibilidade e é aconselhável que esteja uma estrutura de qualidade, que vai, né, ser capaz de entregar registro com integridade e a questão que a gente quer, agilidade. Também nós temos aí a questão da visão clara dos objetivos. Qual que é a sua visão? Qual que é o seu objetivo? Então, vai saber quais são as metas do negócios, né? Também, tá? Ter uma visão aí mais clara, que seja bem executada. Então, assim, será possível o quê? Coletar dados corretamente, tanto da internet, analisando e-mails, bancos de dados, entre outros. E mudança de acordo com a meta do negócio, tá? Então, saber que o BI é aplicá-lo corretamente num planejamento, né? Saber o que é esse BI é aplicá-lo corretamente dentro de um planejamento, tá? É fundamental detectar a origem dos problemas e identificar essa parte
da otimização. E é por meio de uma análise mais detalhada de atividades de informação que o processo de tomada de decisão se torna mais eficiente. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida, pergunta? Podem ficar à vontade, tá? O conteúdo seria basicamente esse, tá? De revisão. Sei que é muita informação, muita teoria, mas para vocês verem como que funciona essa parte aí do BI, tá? E é o intuito a gente passar essas informações para vocês, tá ok? Alguém tem uma dúvida, pergunta? Não, tá tranquilo? Pessoal, então vamos lá. Antes da gente finalizar a nossa aula, como eu falei para vocês, hoje é uma revisão, tá? Então, deixa eu só ver se eu consigo aqui mostrar para vocês, tá? Como que funciona esse controle, tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, só lembrando, amanhã não tem tarefa, tá? Amanhã só é a avaliação. Então, no dia da avaliação, vocês não têm tarefa, como aconteceu com a primeira. Vocês só, vamos dizer assim, se concentrem na avaliação. Não tem aquela tarefa que eu passo para vocês, tá? Deixa eu só compartilhar aqui para vocês verem aqui, pessoal, ó. Vamos lá, vamos compartilhar aqui. Pessoal, vocês estão vendo aí a tela? Todos estão? Então tá. Então tá aqui, pessoal, ó, relatórios de ações. Isso aqui nada mais é do que um controle que eu tenho com vocês, tá? Quem entrou? Ó, hoje aqui a Franciele tá presente? Deixa eu ver aqui. Cadê a Franciele? A Franciele tá aí, né? Aqui, a Franciele entrou hoje às 8h59. Então ela entrou, viu o questionário, listou a avaliação, né? E saiu às 9. A previsão de sair às 9h44, tá? Então, nós temos aqui a questão, vamos ver quem que entrou ontem. Então, aqui eu controlo vocês também, pessoal. Olha que maravilha, né? Deixa eu ver aqui. Ontem a Gabriela entrou, a Marina também, né? Às 10h28. Deixa eu pegar uma data aqui um pouquinho mais. Vamos ver se você tem algum aluno que entra às 3 da manhã, né? Ou 2 horas da manhã. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que vocês não. Vocês dormem bem, né, pessoal? Eu vejo que vocês não acordam de madrugada para pegar outra data aqui, pegar dia 1º aqui. Então, a gente consegue ter esse acesso. Vamos ver se alguém aqui, ó, o Vandrei Renato entrou às 23h23, tá? Deixa eu ver aqui se teve alguém de madrugada. Eu acredito que não, né, pessoal? Então, existe alguns aí, não é vocês, mas existe algumas disciplinas que as pessoas entram 1h da manhã, não sei se é porque também é aqui, ó, alguém entrou meia-noite. Gabriela, olha aí, ó, Gabriela tá aqui, ó, puxou a aula, 00:05. Nesse dia, a Gabriela estava preocupada com alguma coisa, né, Gabriela? 00:05, deixa eu ver aqui. Acho que foi o que ela entrou aqui, né? Baixou aqui, acessou o arquivo, aula 2, acessou a aula 1, artigo, 00:05, tá? Então, pessoal, nós temos aí o controle de vocês também, tá? Por que a gente fala essa questão? Não se preocupe com a parte de, às vezes, né, tem gente que fala assim, professor, mas eu estou muito preocupado, né? 20 questões, 1 hora para mim fazer não vai dar tempo, né, Sirlene? O meu filho está aqui, a minha filha está aqui, não para, né? Pessoal, eu tenho 2 filhas, então hoje eu estou em casa, porque a minha esposa está em casa hoje também, então ela vai trabalhar à tarde, então ela está cuidando das minhas filhas ali. Tinha até uma agora há pouco aqui batendo na porta, né? E a gente sabe que a gente tem essa dificuldade, mas tenta fazer num horário, a Sirlene e os demais, num horário que vocês consigam, né, se concentrar. Tá? No meu caso, eu consigo concentrar um pouco depois do almoço que a gente coloca minhas filhas para dormir. Aí eu vou lá e faço atividade, alguma coisa que eu tenho que fazer, como eu também tenho atividade aí do mestrado para fazer. Então, assim, como é às 5 da manhã até às 11 da noite, tente fazer nesse horário, vocês conseguem, tá? São questões não muito grandes, alternativa não muito grande, dá para fazer, como eu falei para vocês, tem aluno que em 20 minutos faz minha prova, tá bom? Eu sei que exige um pouco mais de tempo na última prova, mas na última prova sempre é 2, 3 pontos, ali 4 pontos que o aluno precisa para passar. Então, se concentrem nessa questão, tá bom? Então, a gente pede que vocês
faça com calma, faça com tranquilidade, né? Pois é, Franciele, Gabriela, tá aí, Gabriela, né? Você entrou à 00:05, né? Tava preocupado com alguma coisa aí, a Franciele também. E os demais lá entrou durante o dia, então provavelmente aí vocês estão tranquilos ainda, mas tem aluno 2 horas, 3 horas da manhã baixando, né? E a gente controla. Isso é um sistema que a gente pode considerar BI, tá, pessoal? Aqui não vai trazer indicadores, análise, mas trouxe um relatório para mim acompanhar vocês também. Vocês são a primeira turma que eu estou mostrando essa ferramenta, né? Que vocês, o que vocês fizeram, o que vocês baixaram, tá bom? Então, não tenta enganar o professor, né? Professor, eu entrei, né? Eu olho lá e eu consigo verificar essa questão, tá bom, pessoal? Então, a nossa prova amanhã, então, começa às 5 da manhã até às 23 horas, 20 questões, 2 tentativas, 1 hora cada, faça com tranquilidade, então, fez de manhã, né? Ah, não conseguiu a nota boa, vou fazer a segunda tentativa. Apenas algum erro de sistema e a gente consegue ainda consertar para vocês, mas fora dessa questão, pessoal, aí é com vocês, tá bom? Ontem o pessoal de contabilidade de custo teve prova, foi tranquilo, ninguém me mandou mensagem, né? E olha que eu não desliguei o celular, tá, pessoal? Tava ligado, deixei lá carregando, graças a Deus deu tudo certo. Então foi tranquila a prova deles, foi a segunda prova que eles fizeram também, né? A maioria tirou 5, aí teve alguns lá que tirou 4, 3, 2, né? Aí foi caindo, teve uns que nem fizeram. Mas assim, em relação à nossa aula, seria basicamente hoje isso, uma revisão, tá? Eu à tarde, até a tardezinha, eu publico já o questionário que será liberado amanhã. Qualquer dúvida em relação ao sistema, estamos à disposição, tá? A partir de agora não tem mais dúvida aí sobre o conteúdo, né? Mas, basicamente seria a nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Então, desde já agradeço vocês, desde já um bom final de semana, se cuidem, tá? A gente sabe aí que o coronavírus ainda está solto, felizmente tem muita gente morrendo, né? Passamos aí de mais de 500 mil de pessoas que morreram, e a gente espera aí que dias melhores virão, né? Tá melhorando, pessoal, a gente sabe que tá melhorando, tá em passos lentos, mas a gente vai ficar nessa torcida e pedir a Deus aí que passe logo, né? Que volte aí o novo normal para nós, porque a gente precisa dessa rotina, tá ok? Oi, Marina. O senhor já se vacinou já? Já. Eu acho que você entrou um pouco do horário que eu falei, mas eu vacinei no sábado, tá? E deu uma reação ruim, tá, pessoal? Dores musculares, como se eu tivesse carregado umas 500 carriolas de concreto, tá? Dor de cabeça, febre, principal febre, tá? Não só em mim, alguns professores deu enjoo, né? Principalmente nas professoras, tá? E a gente se vacinou sim. Primeira dose a gente tomou no sábado, e agora a gente volta a tomar em setembro a segunda dose. E eu acredito que logo, logo vocês vão estar aí recebendo também, tá, pessoal? Logo, logo. E aí a previsão, para quem chegou atrasado, a previsão é que as aulas retornem gradualmente em agosto. Ainda não tem uma definição final, tá? Vamos aguardar os próximos capítulos que eles vão estar falando, os outros professores, coordenadores também, mas a previsão é essa. Por quê? Porque o governo do estado já quer que as crianças aí, principalmente do ensino médio, pessoal, né, já volte agora em agosto. Não sei se vocês viram aí vocês podem pesquisar aí nos jornais, né, principalmente revista eletrônica, no site, vocês vão ver aí que a previsão das voltas das escolas estaduais é em agosto, presencial. Mesmo que seja híbrida, vai ser presencial, né, gradualmente aí retornando, tá ok? Lá em São Paulo já volta 100%, né, não sei se vocês viram, em agosto volta 100% dos alunos, tá? É claro, se tiver aí aglomeração, tumulto, aí tem essa variação aí de forma híbrida, né, como a gente já viu no município. Então, no município já voltou, tem em forma híbrida. Então, um dia vai uma quantidade de aluno, outro dia vai outra, e assim as aulas prosseguem, tá ok? Pessoal, então, oi. Mas para essas aulas voltar em agosto, só vai ocorrer se os alunos também tiverem tomado a vacina, né? Se caso os alunos não tomando, isso, a previsão, isso que eu falo, a previsão é essa, tá? Mas não foi definido, eles estão comentando ainda, a Dona Emate está no meio, por isso que eu falo. Eu já falo para vocês, pessoal, se organizar. Por quê? Porque tem muito aluno que está fora de Sinop, tem aluno que está fora do estado de Mato Grosso, né? Tem gente lá no Pará assistindo aula. Se organizar. Tem gente que está trabalhando. Então, se organize nessa questão também. É claro que vocês não vão voltar sem a vacina. Isso a gente, né?
mas o governo aí já está providenciando essa questão das vacinas, né? A UFMT, pessoal, principalmente agora, principalmente os alunos do mestrado, estão fazendo um cadastro já para se vacinar, para que eles possam frequentar a faculdade lá, tá? O FMT. Então, já estão se organizando, principalmente os alunos ser a próxima etapa de vacinação, entrar na questão aí. Mas vamos aguardar, não é definido, mas se organiza, porque logo, logo a gente volta. Eu acredito, pessoal, do jeito que está indo aí o ritmo, eu acredito que a aula volte só o ano que vem, presencial. Mas alguns coordenadores já estão falando sobre essa questão de voltar esse ano, né? Não sei como, mas isso é uma decisão final que vem lá de Cáceres, né? Junto com o governador, a questão da vacinação, mas vamos aguardar e se organize. Beleza? Dúvidas? Perguntas? Não? Pessoal, então a gente finaliza por aqui, tá? A aula de revisão eu posto daqui a pouquinho, provavelmente depois do almoço eu posto ela, tá? E desde já agradeço vocês, tá? Deixa eu até tirar um print da tela aqui para a gente colocar a presença. Quem está assistindo gravado, pode responder a enquete, depois do almoço eu vou postar ela, e aí vai ter a presença. Amanhã só tem presença quem faz a prova, tá bom? Então não perca, pessoal, não perca, e aí a gente agradece vocês que participaram, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.